já deu aí um tempo para o pessoal tá entrando, então uma boa tarde aqui, né, oficial a todos. Agradecer a presença da Jane e da Carla, que hoje vão fazer essa conversa com a gente de um tema tão sensível e específico para as nossas escolas. Estamos na nossa terceira rodada de conversa, um projeto aí alcançado pelo Cinep Espírito Santo para poder trazer, né, a discussão em relação à escola e à nossa família no Divã. Eu acho que está sendo muito enriquecedor essa nossa experiência modular, né, desses temas, vamos dizer, temas transversais a esse assunto que nos remete hoje à nossa complexidade escolar. Então, a gente fica muito feliz em trazer a Jane e os parceiros aqui para poder desenvolver cada vez mais esses temas, né? Então, eu acho que é um privilégio a gente estar aqui discutindo, temos vivido isso aqui no Estado em outras esferas, né? Estamos participando aí no Comitê Integrado de Segurança, né, escolar, junto com a Secretaria de Educação, que está tratando do tema pedagógico também lá, Jane. Uma inter-relação muito grande, fomos nomeados aí, fomos participando da primeira reunião na semana passada, vamos ter uma agenda longa de trabalho, e toda essa experiência que a gente tem adquirido aqui está nos servindo para poder trazer experiências, né, e discussões dentro do âmbito da educação, né, não só da educação privada aqui dos nossos associados, mas também do projeto de educação que a gente tem aí, junto com o governo do Estado, batalhando para poder fazer. Teve um plano, né, um plano de segurança, mas a questão pedagógica é muito ativa agora, para que a gente possa ter um resultado satisfatório, né? Não vai ser, vai acabar com os nossos problemas, mas um resultado satisfatório. Tivemos aí uma... Você está sabendo, Bruno, mas vocês estão sendo, muitas vezes, apontados com essa ação. A semana retrasada, eu tive com a assessora da Secretaria de Educação daí, e eles falaram de vocês. Nós estamos fazendo uma relação muito forte com isso, né? A nossa, infelizmente, a vivência do ano passado, do novembro do ano passado aqui no Estado, fez com que a gente tivesse aqui uma relação muito forte com o governo, porque lá naquele episódio, você vai lembrar muito bem disso, né? Um ataque a uma instituição pública e uma privada. Então, a gente está tendo uma relação muito grande, né, com o governo aqui para poder fazer mais e melhor. E aí, obviamente, buscando aí vamos dizer assim, do time de especialistas, né, as melhores práticas para a gente poder realmente conseguir fazer um negócio bom, né? A gente sabe que a gente não vai conseguir acabar com todos esses problemas, mas a gente acredita que junto e trocando as experiências a gente consegue fazer melhor. Então vamos lá, vamos dar início aqui, a Jane como anfitriã hoje aqui do nosso evento, a nossa terceira rodada de conversa Escola e Família no Divã. Você, Jane, um abraço. Um abraço, Bruno. Bom, boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindas a mais uma conversa, né? A esse encontro que a gente tem falado, tão leve, que quando alguém fala, alguém do outro lado escuta, né? Então, é com esse propósito que a gente traz hoje uma convidada para lá de especial, que é a Carla, e vou dar um spoiler. A Carla estará com a gente no talk show do Congresso do Espírito Santo do Cinep. Então, aqui são apenas algumas pérolas. E mais, né, nesse momento do Cinep, nos inspirando, estamos aí entrando com um projeto novíssimo da Educação, Saúde e Comunicação. É uma forma que Carla irá nos apresentar em pequenas dosagens hoje. Ela é da comunicação, traz toda uma experiência de comunicar com o outro e é uma terapeuta comportamental do TCC. Olha que interessante. Terapia cognitivo-comportamental, ela tem estudos aí de ponta, tem trabalhado com algumas instituições
E o que eu achei mais incrível, ela tem uma leitura da biologia, coisa que nos falta muito. E outra coisa interessante, já que a gente está falando de divã, de adversidades, nós temos linhas de trabalho contrárias que se encontram num ponto. Isso eu acho que é muito interessante para a gente pensar, né? Porque diante desse momento em que nós vivemos com coisas tão inusitadas, e como foi a minha última roda de conversa, com um diagnóstico dado ao mundo, que é um mundo adoecido, quais serão os remédios que nós estamos usando? Então, eu queria convidar a Carla para passar para o lado de cá. Ela vai entrar com um videozinho para apresentar de uma forma mais intuitiva. E aí a palavra é com você, com a primeira provocação. Qual é o nosso projeto de humanidade diante de tantas tecnologias? O que é que está acontecendo? Já que acreditávamos que as tecnologias iriam facilitar a nossa vida. Está facilitando, olha aqui. Mas o que é que vem com isso também? Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, obrigada. Quem é que está por conta do vídeo? A Ju está aí? Acho que é a Ju, né? Acho que é a Ju. Bom, se não entrar o vídeo agora, se a Ju não estiver aí, vamos para a primeira... Ela tá. Não, eu estou, mas eu não passei. Tá sim. Você quer que eu te coloque como anfitriã, Carla? Uhum. Põe, porque ela entra com o vídeo. Isso. Eu acho que eu vou entrar com o vídeo por esse note aqui. Bom, a gente pode deixar o vídeo para a hora que a Ju puder. A gente faz uma solta, né? Aí a gente entra. Isso. Na realidade, a gente... O vídeo foi mais para tornar o assunto mais sintético, né? Quando a gente... Ninguém vai tirar a porta agora, né? Mas vamos ligar os microfones e deixar só o microfone quem vai falar, pode ser? Aí, quando a gente for falar, interagir, a gente abre. Bom, antes de mais nada, eu vou lembrar aqui de agradecer a uma amiga que me levou ao Cinep, que é a diretora da Leão Marinho, a doutora Maniva Leão Borges. Foi ela que me apresentou a Priscila. E a você, Jane, que agora virou uma parceira de ideias e de futuros trabalhos, né? Perfeito. Nosso diretor, presidente, Bruno. Boa tarde a todos que nos acompanham. E antes de começar a falar sobre bullying... Tem alguém com o áudio ligado? Vamos dar uma verificada aí. Deixa eu ver aqui. Acho que agora está todo mundo... Resolveu. Pronto. Então, vamos lá. Então, antes de começar propriamente a falar de bullying, o assunto está absolutamente correlacionado a isso. Recentemente, nós vivemos aí um drama por conta da possibilidade de novos ataques às escolas, no dia 20 de abril, suscitando aí uma disfunção em termos de ansiedade, pais preocupados, escolas preocupadas, e eu andei meio que na contramão dessa divulgação, apresentando dados incontestes de que o melhor lugar para proteger de violência possivelmente seja dentro de uma escola, porque quando a gente acompanha os dados, a equipe de transição do governo Lula para o governo Bolsonaro apresentou um trabalho, fez um levantamento sobre o número de mortes ocorridas dentro das escolas nos últimos 20 anos. Não estou dizendo que 35 mortes em 20 anos são para se deixar para lá. Cada morte, cada vida é muito importante, mas a gente está falando aqui de números, de estatísticas, para poder fazer um contraponto
com essa onda de terror que assolou o país, não só o Brasil. Então, 7.000 mortes acontecem todos os anos envolvendo crianças, jovens e adolescentes fora dos muros das escolas. Em 20 anos, 35 pessoas morrem dentro de instituições de ensino, o que nos leva a crer que um lugar que nos afasta dessa margem estatística a respeito da segurança são as instituições de ensino. Então, só que, apesar de tudo isso, a gente sabe que bullying é um problema crescente, porque violência é um problema crescente. Pegando um gancho com a provocação de Jane, qual projeto de humanidade que a gente quer, né? A consolidação da cultura da paz, do diálogo e da inclusão é um projeto bem bonito de se trabalhar, não vou nem falar de se sonhar, porque eu acho que a gente já deu esse start, né, Dani? A gente já está com a mão na massa, e aí com a fala do Bruno, a gente fica mais animada ainda de ver que a instituição está toda voltada para isso, então conte aqui conosco. Estamos querendo muito levar a nossa dedicação, nosso estudo, as nossas experiências como terapeutas, e acho que a gente pode contribuir para a qualidade de vida dessa nossa sociedade que está tão adoecida, como você mesmo fala, como você gosta de dizer, né, Jane? Algo está fora da ordem. E por que fora da ordem se o aparato tecnológico nos mentiu e nos prometeu entregar uma situação de absoluto desenvolvimento e tudo de lindo, tudo de melhor? Infelizmente, vemos notícias não muito interessantes e animadoras vindas do próprio Vale do Silício a respeito da interface das telas com o desenvolvimento cognitivo, emocional. Sim. Meu ponto de vista, como estudiosa de neurociência, que gosto muito e acompanho desde 2006, tudo que aparece dentro dessa área e toca as minhas áreas de interesse, os nossos cérebros estão absolutamente exauridos por conta desse excesso de estímulos, né? Muito estímulo, pouca profundidade, e essa exaustão está nos levando a esse adoecimento. Então, congela aí, porque eu vou fazer uma outra provocação. Você tocou numa palavra que você sabe que eu tenho, assim, loucura para entrar nela, que é o excesso, né? Hoje de manhã a gente conversava e eu dizia assim, quanta falta há no excesso. Na roda passada, eu até trouxe uma leitura dessa compulsão que tem sido relatada até nos filmes que ganharam Oscar, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, será, aí eu jogo para você, essa compulsão pelo fazer, pelo comer, pelo se divertir, pelo ser feliz, pelo desempenho, estaria, de alguma forma, ligado a esse cenário que as escolas estão vivendo e vendo? Acredito que sim. Quando você fala sobre, muito, muito interessante a sua provocação e a colocação paradoxal, né? Quanta falta há no excesso, achei brilhante, Jane. E aí eu lembrei de um livro que eu li há muito tempo, que Você Tem Fome de Quê? E a gente lembra também da música do Titãs, né? Você tem fome de quê? De quê? Aham. A gente tem buracos existenciais, nossas feridas emocionais, que aconteceram aí na primeira, segunda e terceira infância, onde a gente ainda não tinha para lidar com determinados comportamentos e eventos, dada a nossa imaturidade emocional, a gente não aprendeu a olhar para isso, depois adultos, fazer uma busca desses eventos, até porque é difícil entender esse passo para trás, né? Nós não fomos estimulados a isso. Então, esses excessos, no meu entendimento, eles têm muito a ver com uma necessidade enorme de tampar esses buracos, de suprir
essas faltas, essas carências. Como né? se fosse possível o ser humano viver sem falta, né? Porque eu penso muito, né, Carla? A gente tem conversado, a falta é o que nos move a estudar, nos move a nos prepararmos. E quando você fala da nossa imaturidade, e como a maioria aqui são educadores gestores, eu fico pensando que isso tem a ver com a nossa formatação técnica lá atrás. E que agora chegou essas gerações nas escolas, uma geração mutante, né, que parece que a cada dia, cada mês é outra geração, com aquela formação formatada. Então, quando você fala isso, eu fico pensando, enquanto a gente não falar do ódio, da raiva, como anterior até ao ser humano, a gente vai ter que apagar fogo, né? Como você fala, limpar o leite derramado, né? A gente quer evitar que ele saia da panela, né? Ferva, Sim. mas saia da panela. E quando você fala dessa questão da raiva, no meu entendimento, aí a gente vai ver quais pontos são divergentes e quais pontos convergem. No meu entendimento, a raiva ela não deve ser suprimida, ela deve ser criada, né? O Marshall fala sobre isso nos livros dele sobre comunicação violenta. E o Marshall tem um trabalho incrível, né? Lindo. Ele fala, e eu bebi nessa água, eu também coloquei isso como coisas que fazem sentido em tudo que eu já li, em tudo que eu já vi, e na nossa própria experiência, que a gente não é menina, né? Apesar das carinhas aqui cheias de maquiagem, a gente já passou dos 50, né? Então, quer dizer, não todos, né? Tem muita gente menina ainda nos assistindo, mas nós aqui já passamos, a gente já viu muita coisa, né? Então, a gente não aprende só de livro, só de curso, a gente já passou por muitas coisas, a gente já observou muitas coisas. O que nos dá um discernimento, talvez uma visão de conjunto maior do que esses novos formatados que estão entrando aí e que talvez já sejam frutos dessas novas gerações que vêm aí da década de 90 para cá, quando essa mãe ela vai para o mercado de trabalho em busca de uma melhoria de qualidade de vida e tal, e acaba que esse impulsionamento da mulher ao mercado de trabalho traz uma lacuna para essas gerações no sentido da sublimação da violência, do comportamento violento. Então, a raiva, quando manifesta, ela deve ser direcionada, né? Criar um ser isento de raiva, no meu entendimento, não é uma coisa que possa ter bons efeitos, porque a raiva, como você falou, ela traz a busca pela mediação, ela traz o impulsionamento, a motivação, ela tem um lado muito positivo. Tem um livro do Marshall que ele fala o excelente benefício da raiva, agora eu não me recordo bem. É Marshall Rosenberg, para quem não acompanha esse autor, Isso, ele escreve sobre a comunicação não violenta, né? Eu acho que vem muito ao encontro. Exato. Então, a gente fica pensando não em buscar culpados, não em trazer aqui uma caça às bruxas, porque nós todos entramos nesse barco em busca de um posicionamento profissional, em busca de uma realização pessoal, e não nos avisaram que coisas anteriormente planejadas haviam ficado para trás em segundo, terceiro plano, que essa questão da geração que foi talvez não tão sortuda, tão privilegiada como nós, que tivemos papai e mamãe mais próximos, nos ensinando valores, acompanhando nossos ritos de passagem. E é muito interessante porque, eu não sei se eu posso dar spoiler do Congresso. Posso, Bruno e Priscila? Mas tem um convite. Pode? Pequeno.
Bom, mas tem um convidado que ele vai fazer uma leitura maravilhosa sobre essa mudança, né? Até das hierarquias, né? Então, por exemplo, o que era antes violência na escola é diferente do que é violência hoje. Hoje, a violência ela acaba se transformando numa política de silenciamento, de cancelamento, né, de deletar. Então, é muito interessante a gente pensar como que o convite, né, das instituições todas ligadas é quase que um novo pacto civilizatório, né? Quando a mulher se empodera, porque não é um discurso saudosista, naquela época era bom, porque é o que a gente tem visto hoje, né? Era bom dentro daquela época, hoje, não, né? Então, assim, agora, por outro lado, há uma ausência de pacto civilizatório. O que é amor para mim não é para você, né? O que é violência para mim não é para Cecília. Então, assim, a gente precisa fazer um pacto, né? De Vamos conviver. de combinar um recorte, né? Vamos recortar de uma forma que a gente alinhe aí o que vale, o que não vale, o que tá influenciando positivamente, o que é obstáculo, né? Eu acredito muito que falar de bullying para as pessoas que estão nos assistindo agora primeiro, lembrar que bullying não é brincadeira. Sim. É dizer que muitos desses eventos de violência dentro das escolas e assistido dentro das instituições de ensino no Brasil e no mundo, eles têm sido relacionados a posteriori a comportamentos dessa criança, jovem e adolescente, já na sua fase adulta, com os feminicídios, com os homicídios. Não, e sempre tem alguém filmando, né? Ou seja, participando da cena. Exato. Isso é uma outra coisa que eu abordo, até acho que vale a pena falar, Jane, a respeito do projeto Brincar de Viver, que eu escrevi em 2015, em resposta à lei da então presidenta Dilma Rousseff, a respeito da exigência de que escolas e outras agremiações tivessem um projeto que exterminasse o comportamento violento dentro das escolas. Então, me debrucei no tema, que já era uma coisa que me incomodava bastante. Eu fui vítima de bullying quando eu era pequena, vi filhos meus serem vítimas de bullying. Isso sempre foi um assunto que me incomodou. O problema é que eu encontrei alguns pensamentos que polarizavam essa questão. Então, quando você fala em tem um que filma, tem um que sofre, tem um que atua e tem um que filma. Os três estão adoecidos. Sim. Eu estive recentemente fazendo palestras numa escola em Venda Nova a esse respeito, a convite da psicóloga da escola, a professora Eliane Stedley, e interessante mostrar para a coordenação, para os professores, que não tem vítima e culpado. Todos estão adoecidos no processo. Todos devem ser encaminhados. Olha lá o mundo adoecido. Uhum. Então, assim, aquele que está assistindo ao evento de bullying e ele fica na dúvida entre denunciar e calar por questões de medo, de ameaça, ou até mesmo de perder a popularidade, esse também adoece porque ele passa a exercer dentro dele um cabo de força, uma queda de braço. Devo, não devo, estou certo, estou errado, vou para o céu, vou para o inferno. Então, ali está tudo adoecido. E aí é preciso que se faça um encaminhamento dessa tríade para os psicólogos e coordenadores. A questão da denúncia no projeto Brincar de Viver, a gente estabelece algumas estratégias que facilitam a denúncia anônima para os alunos, né? E é preciso conversar sobre isso no dia a dia
das matérias, não ter um momento para se falar de bullying, mas que esses assuntos que geram polêmica, que geram exclusão, que fomentam preconceito, serem abordados de uma forma científica em cada uma das aulas, sendo que possível transversalizar esses temas para que esses assuntos estejam sempre à baila e aí a gente esteja, de fato, consolidando a cultura da paz, do diálogo e da inclusão, que seria, sim, um bom projeto de humanidade. E eu acredito, sabe, Carla, e fica aí aberto para quem quiser trazer, que quando eu falo, né, do mundo adoecido, a sociedade adoecida, e aí a gente vira o espelho, porque a escola é reflexo da sociedade, do mundo, das telas, não tem como não ser. Aí eu fico pensando, né, como que a gente está vivendo o momento do voyeurismo, né, do prazer através do olhar. Então, eu paro, por exemplo, teve uma batida de carro forte, repara que a gente está vindo do outro lado da batida, todo mundo diminui porque precisa ver, né? A mesma coisa nos massacres, quando aconteceram, até que no último de Blumenau, finalmente entenderam que a violência é contagiosa. Porque antes disso, né, Columbine foi um exemplo disso, que tem uma ideologia hoje que perpassa todas as dark webs em cima daqueles dois rapazes. Mas por quê? Porque eles se fizeram heróis, né? Eles tiveram os minutos deles de fama e isso proliferou até hoje. Ou seja, há algo que mexe com esse olhar, né? De prazer. Nós vivemos a sociedade do espetáculo, né? Então, as pessoas vazias de si, as pessoas sem os alicerces que nós tínhamos quando fomos criados, nós mais velhos, né? Que tínhamos lá um respeito às instituições, e essas foram perdendo credibilidade, foram se contaminando com processos de corrupção, enfim, essas gerações elas estão muito soltas. Então, assim, aquele minuto em que eu vou contar para todo mundo primeiro que a Marília Mendonça, suponhamos, né? Assim, pensando em casos recentes ventilados pela mídia, Marília Mendonça, você é a primeira a fotografar ali os destroços. Sim. A analisação do conteúdo aconteceu por uma série de variáveis, e eu, como vindo da comunidade, a gente olha para isso, e eu olho para isso com uma certa vergonha, porque, de alguma forma, nós fomos copartícipes nessa banalização do olhar, e aí isso também tem um respaldo muito grande na questão das mães que não puderam estar próximas aos seus filhos, fazendo a sublimação da violência, incutindo valores, incutindo questões relevantes, ajudando essa pessoa a ser mais solidária, mais humana. Isso tudo faz a gente chegar aonde você está colocando agora. Quando você gosta muito de citar o Bauman, né? Eu também gosto muito dos conceitos do Bauman. O primeiro livro do Bauman que eu li, eu fiquei pirada uns dias. Eu falei, cara, eu não quero essa sociedade líquida, eu não quero esses relacionamentos líquidos, eu gosto do abraço, eu gosto da continuidade, eu quero aquilo com que eu me acostumei e eu não vejo mais e vejo muito pouco. E como é que a gente faz para trazer isso para trás? Como é que a gente faz para, talvez não dizer, e suponho que não estejamos certas de dizer que está tudo errado, e a gente tem que fazer um resgate de tudo que era anterior para cá? Acredito que não, mas acredito que haja alguns pontos onde a gente realmente pode fazer melhor do que estamos fazendo. E penso também, né? E aí eu jogo para gestores, professores que estão aí também, que a gente não vai poder fazer novamente uma leitura moralizante.
né? Porque assim, a gente está numa transição mesmo de modelos, de famílias, né? E muitas vezes a instituição escola ainda fala de uma única família, que é ter pai e mãe, e aí eu gosto muito de reforçar a leitura de que pai e mãe são funções que às vezes podem ser exercidas com quem está com a criança, já que a gente diz que hoje mais de 50% das famílias são monoparentais, moram ou com o pai, ou com a mãe, ou com algum descendente, e muitas vezes uma criança que tem esse modelo, às vezes de uma avó, de um pai, ela consegue ser empática, resiliente, trabalhar com equidade, mais do que aqueles que têm pai e mãe dentro de casa. Né? Uhum. Então, quebrar essa leitura moralizante, e aí eu acho que o Congresso vai fazer muito isso com quem ele está levando, e eu acho que vai nos dar outra bússola, não que a gente joga toda fora. Né? E aí eu penso que é esse convite, a neurociência, a biologia, o direito, a segurança, a escola, o hospital, todos olhando para uma direção. Né? Que eu acho que é isso que a gente está trazendo. Sim, nós vemos algumas situações, né, Jane, que impedem, às vezes, a gente de alcançar isso de uma forma mais, não digo mais fácil, porque toda mudança paradigmática ela é muito trabalhosa. Dá medo, né? Sim, o novo, né? Embora estejamos falando de algumas coisas não tão novas, mas o novo sempre assusta, né? Sempre traz uma incerteza. A gente não conhece, a gente não tem parâmetro. Partir do zero é sempre muito difícil. Eu senti isso quando eu escrevi o projeto de bullying em 2015, eu não tinha parâmetro para escrever. Eu tive que ler muito para conseguir produzir uma estratégia de intervenção que fizesse sentido para a tríade, para a escola, para o aluno, para quem pratica, para quem sofre, para quem assiste. Enfim, a gente, para resgatar aí da onde eu estava começando, direcionei, mas voltando, uma das questões que são realmente complicadas da gente conviver hoje é a questão do interesse, do mercantilismo, né? Então, determinadas situações que a gente vê que são muito melhores são esbarradas por interesses outros que nos impedem de chegar onde a gente quer e fazer um trabalho melhor. Quando a mídia resolve ficar do lado de alguma situação, há muitas interpretações tendenciosas para poder trazer uma massa crítica a favor da tanta polarização, né? Mas isso existe, isso atrapalha. Cuido, né? Oi, perdão? É a leitura que a gente está trazendo essas chaves, o olhar, o mundo líquido, a sociedade de espetáculo, né? Até que ponto que também a gente não busca essa sociedade performática, né, na educação, então fora dali eles podem atuar. Não sei, né? Você traz questões ótimas para o debate. Não tem ninguém com alguma questão para a Carla, não? Tá todo mundo quietinho? Tá. Não está nem frio aqui no Espírito Santo. Quer dizer, fez muito frio nas montanhas essa noite, 4 graus. Mas aqui na Velha tá bom. E aí, Floripa, como é que tá? Nossa, tá gelado. Aqui onde eu estou, estou no vale de Florianópolis. Gelado. Por outro lado, eu achei muito interessante. A gente está falando dessa rapidez do mundo, né? Eu estou numa cidade que se chama Capinzal. E olha que interessante, o comércio fecha para o almoço. Ah, sim! Nossa, isso me deu uma sensação tão boa! Priscila deve estar rindo porque Priscila sabe que tem alguns lugares lá em cima, que Priscila é de lá, que também fecham para almoço, né, Priscila? Nossa, adorei isso, gente. Dá uma sensação de que o tempo né? Mas continua. Tem uma outra questão, Carla, que eu queria trazer para você, que é
O que pode estar provocando tanta violência hoje? Na família, na escola, no comércio, o que pode estar provocando? Né? Do seu ponto de vista, da neurociência, o que vocês têm falado sobre isso? Então, eu vou falar, é multifatorial, né? A gente tem aí Sim. uma série de situações que estão corroborando para essa exacerbação do comportamento agressivo em todos os ambientes. Mas eu acredito muito numa força extrema com relação ao excesso do consumo de telas, né? E a gente está falando da nomofobia. Crianças de 2 anos estão fazendo consumo de tela de forma totalmente inadequada. A Organização Mundial da Saúde preconiza tela 0 ou 1 hora, que dá no mesmo, até lá os 2 anos de idade, até os 5 anos de idade, de 1 a 2 horas, assistida com pais. Então, imagina, essa criança que ainda não tem lá uma formação, recursos emocionais para lidar com determinados conteúdos, está assistindo de forma absolutamente desassistida conteúdos de violência, conteúdos de sexo. Tem que ter aquela formação, né? Sim, a maturidade. O que uma criança de 8 anos pode entender de uma cena de tiroteio numa favela? E outra coisa, é muito complicado isso, e eu comecei a pensar nisso, Jane, muito cedo. Quando eu me formei, o meu TCC, em 2004, era um tema que não existia na biblioteca da FAESA. Então, eu orientei meu orientador. Você vai ficar curiosa, eu fui falar sobre psicanálise da comunicação. Olha só, olha o que nos une. E ali eu comecei a entender que, peraí, eu estou manipulando para que as pessoas comprem mais, eu estou aprendendo estratégias de manipulação para levar as pessoas a seguirem um caminho que me interessa, e isso é ético, isso é legal, né? E aí eu comecei a me de chamar a atenção das pessoas que faziam a grade classificatória dos programas televisivos para que essa grade fosse revista. Isso em 2004. E eu vi que em 2019 conseguiram isso. Então, que vem lá de 2004, que já me incomodava o excesso de telas e o conteúdo inadequado para uma classificação muito nova ali na frente, vendo aquilo, MTV, muita subliminaridade, e eu fui desenvolvendo esse olhar desde 2004. Então, telas em geral são um problema, porque hoje a gente tem uma série de artigos científicos mostrando que existe um impacto negativo no desenvolvimento da emocionalidade da cognição. Então, a gente tem aí já um assunto para muitas e muitas e muitas lives, falar sobre isso, né? Modelos que estão sendo endeusados, que são ventilados o tempo inteiro em todos os meios de comunicação, também são um outro problema, né? Essas crianças desassistidas, e existem livros de pediatras que rodam o mundo, 2 deles já bem idosos, mas tem uma galera aí que está herdando esse conhecimento, eles começaram a fazer intervenções dentro de câmaras municipais, foram tentar falar com os senadores para tentar uma provocação e uma mudança de lei com relação à questão da licença maternidade, a licença paternidade, por encontrar, e ele escreve, as raízes da violência e a primeira infância. O livro que você indicou, que você podia até indicar aqui para quem está nos ouvindo. Eu só não vou lembrar do nome do pediatra. Posso deixar depois? Com a Juliana. Com a Juliana?
tem esse livro, As Raízes da Violência à Primeira Infância, e A Criança Terceirizada, também de um outro pediatra, que mostra exatamente aonde isso começa. Isso começa lá no ventre da mãe. A gestação do universo tóxico, ela compromete, ela consegue impactar e fazer modificação gênica dentro da barriga da mãe. Há alguns artigos científicos que comprovam redução de 25% do hipocampo em crianças que foram geradas em ambientes muito tóxicos. Agora, Carla, essa leitura que eu tenho acompanhado muito, inclusive num grupo que a gente tem de estudos, se a gente não tiver cuidado, a educação não cai no lugar de protocolar os sujeitos que estão nas nossas escolas, as nossas crianças e jovens, porque a gente tem acompanhado aí, quem lida com a educação, com a clínica, como eu lido, o aumento de diagnósticos. A gente sabe que isso é devido também a muito mais informação que antes a gente não tinha, ótimo, isso é um lado bom, trabalhar com a coisa precoce, mas, por outro lado, tem me preocupado muito pessoas que fazem uma leitura apressada de alguns fenômenos, como, por exemplo, uma criança que não para quieta, aí você vai investigar, os pais separaram, ou a criança perdeu um ente querido, aí a criança já está medicada. E aí eu fico pensando, quando a gente diz de um mundo adoecido, se muitas pessoas desavisadas não se apropriaram desses discursos para catalogar. A questão, isso de fato, Jane, é uma preocupação quando eu comecei a trabalhar com os equipamentos de biofeedback e neurofeedback em 2018. Eu, até então, era a única neurotecnóloga no Espírito Santo a trabalhar com esses equipamentos. Eu recebia das escolas, até por pressão dos professores, muitas crianças diagnosticadas com TDAH e que, no frigir dos ovos, elas não tinham TDAH. Pois é. É muito complicado, porque a gente está vivendo um momento em que tudo é TDAH. Mas, se você pensar, existem cinco patologias, 5 distúrbios psiquiátricos que são acometidos na mesma área do cérebro. Então, como é que é feita, que muitas vezes não são diferenciados por diagnósticos de imagem? A diferenciação é feita por observação e aqueles critérios diagnósticos feitos por questionário. Pois é. Isso é um perigo, por quê? Tem gente que passa pela internet. Né? Eu, outro dia, perguntei para uma mãe, quem que te falou isso? Ela falou assim, eu fiz e deu certo. Deu certo para quem? Porque isso acalma, né? Quando eu terceirizo, né? Pensa, não consigo dar limites, suponhamos, existem situações e situações. Existe o limite que muitas vezes não é dado, porque eu, mãe, vou para a rua melhorar a qualidade de vida dessa família, muitas vezes monoparental, como você mesmo trouxe. Então, eu estou incumbida de trazer a comida, de bancar o uniforme, de bancar a escola, e está tudo certo, ninguém aqui está para tirar pedra em ninguém, a gente está só levantando situações e variáveis que impactam nessa questão, que é o nosso tema hoje, mas a gente vê muitas mães culpadas e que, por essa culpa, não conseguem estabelecer limites. Então, é muito comum eu receber no consultório pais que falam assim para mim, mas mãe, como é, ou professora, sei lá como me chamo, eu não consigo convencer a minha filha de 8 anos a desligar o celular às 10h30 da noite. Ela vai até a madrugada com as coleguinhas no celular, uma criança de 8 anos. Eu não consigo. Eu falei, onde é que fica o roteador da sua casa? Desliga. Pois é, mas aí entra o marinheiro mais experiente dessa embarcação está meio destituído, né? Pois é, perdeu-se o leme, né?
Então, existe a questão do limite, que não está sendo dado por culpa, existe sim um fator de uma predisposição genética, e essa manifestação gênica ela pode acontecer por um ambiente tóxico, mas eu quero lembrar você me fez uma provocação aí, eu gosto muito de colocar isso, porque tem muito pai e muita mãe que acha o seguinte, não, eu dou amor, eu dou atenção, eu dou meu tempo, ok, fantástico, mas estabeleceu um quartel-general para crianças de 2, 3, 5 anos de idade dentro de casa. Então, em nome de ficarmos todos juntos e passarmos o maior tempo juntos, vamos fazer tudo juntos. Então, de manhã, às 5:30 da manhã, a mãe começa a balançar essas crianças para sair da cama. O cérebro dessa criança não tem condições de acompanhar esse ritmo. Não tem como não disfuncionar. E isso também é um gerador de sintomas que moldam um quadro compatível com o TDAH. Às vezes é só uma questão de chamar esses pais para um alinhamento parental e falar assim, vamos estabelecer alguns alinhamentos aqui para a gente diminuir esse ritmo frenético, que as crianças não são executivas aos 3 anos de idade. Então, elas não têm condições de dar conta dessa agenda e vai para balé, e vai para natação, e vai para não sei o que, e vai para não sei o que lá. Essa criança não tem espaço para brincar, ela não tem espaço para se pensar, ela não tem espaço para criar. Isso é muito complicado. Alguma questão, pessoal? Bruno? Deixa eu ver quem está participando. A Letícia não está aí? A Adriana, Aride, Bruna. Ah, Bruna, Cecília. Né? Eu acho que é importante vocês trazerem alguma questão da própria instituição, como é que está essa transição, né? Eu fico pensando, quem uma criança irá se tornar, né? É muito interessante, quando a gente traz tantos aparatos, tantos estudos, eu fico sempre pensando na formação dos professores, dos médicos, de quem está chegando no mercado, né? Porque a angústia já é a ansiedade já é um dos maiores sintomas contemporâneos dentro da escola, né? As crises de ansiedade. Por outro lado, eu fico pensando que a gente colocou nessa embarcação crianças e jovens, onde a gente pouco jogou uma carta de navegação pelos marinheiros mais experientes, que são os adultos, né? Eu gosto muito dessa metáfora que eu criei na pandemia, porque a gente ouvia muito assim, todo mundo está no mesmo barco. Eu falava, não, gente, não. Tem gente que está dentro de uma casa com vários cômodos, tem gente que está no meio rural, tem gente que está todo mundo num cômodo, tem gente que está com o pai surtando dentro de casa. Então, não é todo mundo na mesma embarcação, né? Agora, o que eu acho que a gente se perdeu aí é muito assim, somos os marinheiros mais experientes. Quando a criança chega no mundo com toda a predisposição genética, psíquica, né, que a gente vai desenhar, social, quem que está sendo esse marinheiro? Porque a criança olha para alguém e começa a imitar, né? Eu acho que você podia falar um pouco disso. Começa a imitar, e aí? Para quem que ela está imitando? É bastante interessante essa sua colocação, Jane, e eu tenho também pensado muito nisso. Imagina que, se nós todos somos frutos das nossas feridas emocionais, de primeira, segunda e terceira infância, em maior ou menor grau, mas todos temos, quando nós tínhamos essas feridas emocionais, mas a gente tinha a certeza daquele amparo ali da mãe, do pai, dos avós, da igreja, da polícia, enfim, as instituições alicerçantes da construção dessa personalidade, né? E hoje a gente não tem. Para quem que essa criança está olhando? Ela está olhando para o Lucas Neto,
ela está olhando para Jojo, Ainda for Lucas Neto, é menos mal, né? ela está olhando para as influências digitais. E aí me lembra aqui uma coisa que foge um pouco ao assunto, mas tem a ver com o todo. Há mais ou menos um mês eu fiquei chocada com mais um ranking assim péssimo do Espírito Santo na questão de mulheres que morrem por consumo de álcool. No Espírito Santo é o segundo lugar no Brasil. Muito triste. O quanto desse consumo, que já somos campeões na questão de feminicídio, na questão da capital com maior número de bullying é Vitória, enfim. A gente vai pensando assim, o que está acontecendo aqui? Vamos pensar localmente. O que está acontecendo no Espírito Santo para que ele esteja figurando nesses rankings tão desfavoráveis, né? E o que está acontecendo com a gente? Cadê a gentileza? Cadê os trabalhos voluntários? Cadê a geração de uma cultura assistencial? Eu não me preocupo com o outro. Então, a gente vê isso no trânsito. Eu, às vezes, tenho muitos adolescentes próximos, né? Filhos, netos, sobrinhos, e aí eu vejo como é que eles andam no trânsito. Aí eu falo, olha, você seria um exímio motorista se você fizesse direção defensiva. Aí eu ouvi a minha filhada falar assim, mas para quê? Para que, madrinha? Eu falei, para quê? Você tem que diminuir a sua velocidade não pode estar pautada na placa, porque você tem que ter tempo para fazer uma manobra de emergência. Você tem que você e pelos outros. Então, aqueles que estão em melhor condição, aqueles que se sentem mais preparados, deveriam estar com o olhar assistencial para aquele que não tem, talvez, a mesma sorte. Mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo a sociedade eu com o meu. O que eu acho que fica aí, né, de um convite para a gente continuar pensando é exatamente isso, né? O que fazer com tudo isso, né? A gente está chegando aqui ao final do nosso tempo. Essa fala está sendo gravada e vai ser enviada para todos os parceiros. Toda vez que as pessoas assistem, é muito no final do dia, isso é muito interessante, porque a gente recebe retorno o tempo inteiro, eu sempre recebo algum comentário, então é assim, a semente está jogada, né? A gente tem vários fatores aí, várias bússolas para que a gente possa nos orientar, né? E sempre nessa junção, né? O ser humano, a humanidade, o lugar, sim, da web, porque a web não vai sair da nossa vida, o lugar da inteligência cognitiva, da inteligência artificial, né, da inteligência emocional e da inteligência espiritual, que é alguma coisa que transcende, que a pessoa se apega para ter um sentido, muitas vezes, onde não tem um sentido, né? Então, eu penso que fica esse convite, eu e Carla estaremos aí no Congresso com uma linha de encontro maravilhosa. Inédita. Eu queria inédita. Eu vi que a Ju está presente, de repente a gente poderia fazer esse fechamento com o seu vídeo, que nós ficamos te devendo, e não sei se o Bruno quer fazer alguma consideração, e no mais, muito obrigada. Hein, Jane? Carla, só para a gente botar aqui uma pitada de se há possibilidade, né? De uma pitada de prática, eu tenho encaminhado nesses fóruns, nessas comissões nossas aqui, e tenho ouvido falar realmente muito na questão do bullying relacionado à violência extrema escolar. Muito, mas muito mesmo, não é porcentagem pequena, não. Então, da última palestra que tive aqui na Assembleia Legislativa, veio falar a professora Thelma Vinha, de São Paulo,
e ela apresentando todos os eventos de violência extrema, e ela relacionando isso numa parte do trabalho dela, da equipe dela lá com o bullying. E aí eu fico me pensando, e aí eu acho que numa conversa aqui ampliada, o que mais poderíamos socializar dentro da escola para que essa prática ela seja cada vez mais, né, vamos dizer assim, enfraquecida. Eu estou usando esse termo nem é trazido, né, pela literatura, mas a gente vê que isso não, pela essa modernidade hoje, né, pelos nossos tempos hoje, isso não vai acabar, mas como é que a gente, na prática, poderíamos trazer aqui, não, eu acho que não esgotaria aqui a resposta, mas numa prática, aqui numa pitada prática, o que a gente poderia trazer para o nosso ambiente escolar para que a gente possa enfraquecer essa posição que que eu tenho visto, né, que nós temos visto que ela é nefrálgica aqui para essa temática dos acontecimentos em ambientes escolares. Posso responder, Jane? Lógico, é com você. É com a gente. É excelente a sua colocação, e eu acredito que o projeto Brincar de Viver, que é um projeto que tem aí, desde 2015, eu venho atualizando esse projeto e repensando esse projeto e reescrevendo esse projeto. Eu acredito muito, Bruno, na questão de um discurso para cada segmento. Então, uma coisa que sempre eu falei muito com a Juliana sobre isso. Juliana, a gente tem que conseguir que as escolas fomentem essa necessidade de que há uma palestra para os pais, há uma palestra para as crianças, jovens e adolescentes e uma palestra para a equipe de professores, coordenadores, escola, instituição de ensino. Por quê? Eu tenho um discurso para cada um segmento que tem seus, como a gente falou agora, Bruno, tem seus pontos nevrálgicos específicos. São singularidades. Então, quando a gente faz uma palestra massiva para pai, aluno, professor, você perde a oportunidade de refinar a sua aquisição de informações e ter um apelo muito mais convincente. Eu, como terapeuta, acredito muito na mudança comportamental quando a gente consegue atingir, de fato, o start daquele comportamento. Mostrar para aquelas crianças qual o seu gatilho antes de você perder a sua conexão com o seu córtex pré-frontal, ir lá para o límbico e chutar o pau da barraca, né? Então, existe, hoje ainda estava alinhando isso com a Jane, no nosso curso, né? Não posso falar, né, Jane? Não. Então, é surpresa para o Congresso, vai sair no Congresso. Então, assim, existem muitas práticas laboratoriais onde você faz essa mudança, parece mágica, mas você vê a mudança acontecer ali, naquele momento. Aquela criança, jovem, adolescente, ela vira uma chavezinha e ela começa a entender de forma absolutamente racional, né? Nosso equipamento mais moderno, mais atualizado, com o nosso córtex pré-frontal e com todas as suas nobrezas em termos de funções, do que ficar naquela parte instintual, automática, comportamento automático. A violência vem muito da falta de controle inibitório desse comportamento violento, que é da nossa natureza. A Jane mesmo fala, é da nossa natureza. Mas o que eu vou fazer com esse comportamento? Aí, por que desses discursos diferenciados para a escola, para os pais e para os alunos? Porque existe um adoecimento próprio para aqueles que estão cuidando dessas crianças. Então, é lembrar que professores também sofrem, também têm suas demandas, suas carências, e que muitas vezes não estão conseguindo trabalhar em si mesmos as suas angústias existenciais e acabam, por energia, exalando, e às vezes de forma muito inconsciente,
estimulando e fomentando esses processos. Então, para cada um tem um discurso. Essa é uma das estratégias que eu acredito que são assertivas para o momento. A outra Perfeito. é fazer disso o feijão com arroz da escola. Não dá para discutir isso em temas específicos, em momentos específicos. É preciso uma conversa com todo o corpo pedagógico de que esse tipo de situação tem que estar no dia a dia de todas as disciplinas, porque Perfeito. isso faz com que a repetição gere a mudança comportamental e a O currículo desse novo oculto, né, projeto. das escolas. É o currículo oculto, né? Aquele que está ali diariamente, né? Mas não é falado. Tem um filmezinho que eu acho que seria muito interessante de falar nesse momento, está no YouTube, tem 19 minutos, vale a pena. Dudu e a Cor do Lápis. É super interessante para a gente perceber como é tênue esse momento em que eu desrespeito, em que eu rotulo, em que eu sou preconceituosa e de uma forma sempre velada, inconsciente, automática. E existe uma explicação neurocientífica para esse nosso comportamento, mas que fica para uma outra live. Isso. Legal. Perfeito. Ótimo. Bruno? Ótimo, perfeito. Acho que é nesse sentido mesmo. Era uma ideia aqui de deixar uma mensagem também para o nosso pessoal aqui de alguma prática que eu digo uma prática sistêmica, né, educacional sistêmica, ela permeando aí todos os atores e a todo momento. Perfeito, Jane, Carla, mais uma nossa rodada, mais uma nossa roda de conversa aqui, muito interessante, temas e aí que realmente aí não se esgotam, mas que cada vez mais que a gente vai aprofundando, cada vez mais que a gente vai trocando ideia, conhecimento, eu acho que enobrece aqui o nosso trabalho de educador, de gestor, né, de pesquisador do tema. Nos veremos mais vezes, nós estaremos juntos aí também, daqui a pouco presencialmente, né, no nosso congresso. Muito obrigado por essa tarde, muito obrigado pelos conhecimentos nos passados e até breve. Até breve, muito obrigada. Foi uma honra, viu, Jane, participar. Imagina. Obrigada aí pelas presenças das amigas Aide, Laurita. Muito obrigada, Rita. Bruno, obrigada pela oportunidade. Priscila, Juliana, muito obrigada. E eu espero que estejamos dando início realmente a muitas novas ideias, parcerias e projetos. Estou muito animada com essa possibilidade. Com certeza. Obrigada. Professora, a gente teve um probleminha aqui técnico para compartilhar o vídeo, e nós vamos compartilhar com os nossos gestores amanhã, junto com a gravação do tá bom? Tá bom. Ótimo, Priscila, só agradeço, viu? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Nós é que agradecemos. Um até. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Ótima tarde. Para vocês também.